Olá, galera, Vamos lá mais uma aula de língua portuguesa para a minha turma da 800. E lembrando que ontem na nossa aula eu expliquei passo a passo como vocês devem realizar as atividades digitais no portal SAIS, certo? No nosso roteiro, que vocês já estão em mãos, eu coloquei aí que nós temos as atividades do portal, nós temos resumos também através do portal e nós temos atividades que eu vou estar falando amanhã com vocês, aquela folha que eu mandei também a mais com atividades de revisões, tá? Hoje, a nossa aula, eu vou recapitular os sujeitos, os tipos de sujeito. Então, preste bem atenção para a gente não ficar mais com dúvida nenhuma, porque as aulas de semana que vem também, tá? Nós vamos estar revisando. Aí eu vou revisar com vocês. Hoje é sujeito, depois nós temos os tipos de predicados, depois transitividade verbais e também vamos ver se a gente trabalha com formação de palavras, tá? Mas as folhas de exercícios e as atividades digitais tá revisando tudo isso. Mas é só mais um gancho para vocês, mais um respaldo para ficar bem fixado os nossos conteúdos do trimestre. Vamos lá? Então nós falamos no capítulo 5 sobre os termos construtivos da oração. Lá na página 98 ainda do livro 1, tá? De língua portuguesa, nós falamos sobre o que é oração, o que é frase, o que é o sujeito na oração, o que é o predicado na oração. Então vamos relembrar esse conteúdo. Partindo daí, a gente tem o que? A diferença entre frase e oração. O que eu quero que vocês entendam? Frase, gente, é o enunciado de um sentido completo. Então, ele pode ser formado por uma ou mais palavras, desde que ele tenha o sentido completo. A partir daí, você tem a oração, que é uma frase que contém o quê? Um verbo, uma locução verbal. Então, o período é uma frase formada por uma ou mais orações, podendo então ser período simples, quando só tem um verbo, ou período composto, quando eu tenho mais de um verbo. Então, até aí, bem explicadinho, bem mastigadinho, certo? Muito bem. Aí eu trouxe um exemplo, até o que eu já falei nas aulas aí passadas. A frase é um amanharado de palavras com sentido completo que eu acabei de falar. Então, quando eu digo socorro, eu só tenho o quê? Uma frase e ela tem um sentido completo. Porque alguém precisa de ajuda, que pede por socorro. Então, nós observamos aí que essa simples frase, ela traz um sentido para mim. Então, quando a pessoa diz socorro, sabe-se que algo, que alguém está pedindo socorro, tá? Vamos percorrer para o nosso exemplo 2. O nosso exemplo 2 diz que a oração ela é toda construção linguística. O que é isso? Ela vai ter que ter verbo e locução verbal. Opa, né? Mas aí não podemos também esquecer de que a frase também pode conter verbos. Pode ou não pode? Pois bem, dentro de uma frase podemos ter uma ou mais orações. Então, nós temos socorro, eu preciso de ajuda. Então, quando eu tenho aí o verbo precisar, eu estou completando esta minha frase e fazendo com que ela se torne uma oração, não é? Totalmente completa. Quando eu digo eu preciso de ajuda, nessa frase aí, eu tenho, temos uma oração. Eu preciso de quê? De ajuda. Aí a gente até trabalha perguntando aí quem é o predicado e a minha transitividade numa frase só. Então, todas as vezes que tivermos um verbo dentro da frase, temos uma oração. Muito bem. Mediante isso daí, eu trouxe a definição de sujeito.
Então, quando a gente fala de análise sintática, a gente não está falando de análise morfológica. Morfologia, quando a gente fala de substantivos, adjetivos, pronomes, advérbios, não é? Isso daí a gente está falando na parte morfológica. Quando a gente entra para a análise sintática, a gente já vai achar os sujeitos, que pode ser o meu substantivo, que pode ser o meu pronome, certo? Então, a gente vai estar trabalhando agora com análise sintática. Então, o sujeito é um dos termos essenciais de uma oração, que ele é responsável por quê? Por sofrer ou realizar a ação, seja uma ação ou estado, que aí nós vamos lembrar muito bem disso quando nós formos falar das vozes dos verbos. Lembra da voz ativa, voz passiva, a voz reflexiva. A gente trabalha com o quê? Com a ação, não é? Então, a gente vai trabalhar, quando a gente começa a lembrar das nossas orações, dos nossos sujeitos, opa, já vem também lá a menção das nossas vozes verbais, que a gente fala da ativa e da passiva. Então, o termo com qual o verbo concorda na língua portuguesa, o sujeito guia, né, a terminação verbal em número e pessoa. Quando a gente fala de número, o que é isso, gente? Primeira, segunda e terceira do singular, pessoas, ou primeira, segunda e terceira do plural, que é marcado pelo caso reto quando são usados pronomes pessoais, tá? Mediante isso daí, a gente cai rapidinho nos tipos de sujeito. Então, vamos revisar. Então, eu tenho aqui, sujeito, a classificação deles. Simples, quando eu só tenho um núcleo. Composto, quando eu tenho mais de um núcleo. Determinado, indeterminado e inexistente. Aí, passa para cá. Sujeito simples, ele possui apenas um núcleo. Então, temos aqui dois exemplos. Deus é perfeito. Perguntamos ao nosso verbo quem é perfeito? Deus. Achamos sujeito simples. Depois eu tenho a cegueira, lhe torturava os últimos dias de vida. Perguntam ao nosso verbo o que torturava os últimos dias de vida? A cegueira. Então, eu tenho aí um sujeito simples, porque eu só tenho um núcleo, cegueira. Sujeito composto, ele possui dois ou mais núcleos. Então, eu trouxe o exemplo. As vacas brancas e os touros pretos pastam. O que pastam? Tá lá. As vacas brancas e os touros pretos. Então, eu tenho dois sujeitos, dois núcleos. Logo, eu tenho um sujeito composto. Fome e desidratação são agravantes das doenças daquele povo. O que é agravante? Fome e desidratação. Então, eu tenho aí dois núcleos, sujeito composto. Passando disso, vamos para cá. Os tipos de sujeito. Então, eu tenho aqui a classificação do meu sujeito. Vou até puxar aqui para vocês, né, para vocês terem mais entendimento. Fica bem visível. Então, eu tenho aqui uma oração sem sujeito, que a gente também pode chamar de sujeito inexistente. Então, eu tenho o verbo haver, fazer, ser ou estar. Beleza. O verbo haver, ele tem que ter no sentido de quê? De existir, ocorrer, tempo passado. Quando eu falo fazer, ele vai indicar tempo ou temperatura. E o ser ou estar indicando tempo. Então, eu tenho, havia alunos sonolentos. Então, existia alunos no passado sonolentos. Faz 10 anos que não a vejo. Esse fazer está indicando o quê? O tempo, né? Que faz que eu a vi e que não a vejo mais. Depois, é cedo ainda. O verbo ser, que indicando o tempo. Que aí está classificado, né? É cedo ainda. Está muito quente aqui. Ser ou estar, indicando tempo. A partir daí, nós temos o quê? Vou puxar também para ficar mais visível. Posição do sujeito na oração. Vamos prestar bem atenção nisso aqui.
tá? Então, eu tenho assim, ó, dependendo da posição dos seus termos, a oração pode estar na ordem direta, o sujeito aparece antes do predicado. Então, vamos visualizar isso aqui lá no nosso quadro branco, tá? As crianças brincavam despreocupadas. Vou tirar isso daqui, tá? Que é para vocês terem uma noção. Ó, tô mexendo aqui, hein? Ao vivo com vocês, para ficar bem mais visível e vocês entenderem como se estivesse no nosso quadro. Então, ó, as crianças brincavam despreocupadas. Quem brincava despreocupada? As crianças. Então, eu achei o meu sujeito. Esse sujeito é um sujeito simples, porque só tem um núcleo, crianças. O que me sobrou do meu sujeito, eu chamo de predicado. É o que completa o meu sujeito. Isso nós vamos rever também na próxima aula, essa revisão, mas já estou explicando. Depois eu tenho aqui o quê? Ó, brincar, eu já tenho ele na ordem, o quê? Inversa. Olha, na ordem inversa como é que fica? Brincavam despreocupadas as crianças. Professor, está me lembrando voz ativa, voz passiva, voz reflexiva, quando a gente muda a posição dos nossos verbos, quando ele sofre, quando ele pratica a ação. Então, olha como é que uma coisa vai puxando a outra para a gente poder ter um entendimento depois lá na frente. Então, aqui, ó, brincavam despreocupadas as crianças. Quem brincava despreocupado? As crianças. Agora, o meu sujeito, ele ficou o quê? Após o meu predicado. E o meu predicado veio antes. Não significa, professora, então tudo que vier primeiro é sujeito? Nada disso. A gente sempre tem que fazer essa pergunta para o nosso verbo. A partir daí, a gente vai começar a encontrar os nossos sujeitos e poder classificá-los, tá bom? Então, já tem aqui o resumão. Aí, eu coloquei aqui então para vocês. Olha, atenção ao sujeito indeterminado, não é? Que esse tipo de sujeito não aparece explícito na oração. E aí nós temos duas situações. Verbo na terceira pessoa do plural ou verbo na terceira pessoa do singular mais o ser, que é o quê? O índice de determinação do sujeito. Precisa-se de mão de obra especializada. Não se pode determinar quem precisa, certo? E aí, por fim, temos aqui, de novo, tipos de sujeito. Então, mais uma vez, para vocês darem uma olhadinha, tirar a dúvida de vocês aí, façam outras orações em cima de cada tipo de sujeito. Puxa a regra, que aí vocês vão conseguir identificar muito fácil, tá bom? Muito bem. Aí, galera, se liga nas próximas aulas. Então, nós temos, no dia 20, eu expliquei que foi ontem, eu expliquei para vocês como acessar o portal, como fazer as atividades digitais. Hoje, dia 21, a gente está falando de revisão dos tipos de sujeito. Aula dada. Show de bola. Amanhã, nós vamos fazer a correção da folha extra. Não deixam de assistir a aula de amanhã, porque eu vou corrigir passo a passo, que também são revisões. E na próxima semana, eu já estou colocando aqui para vocês que vamos ter as revisões de predicado, revisões de transitividade e as correções das atividades extras. Beleza, galerinha? Aguardo vocês e até amanhã. Um grande beijo.